De repente você vai ver um trator circulando sem a presença do sinaleiro. De repente você vai ver um caminhão com pneu furado trafegando na estrada de terra. Um operador de guindalto tentando acessar a plataforma de operação. Às vezes o cara perde a tampa do tanque de combustível e amarra um saco plástico para resolver. Às vezes o colaborador acessa a carroceria do caminhão não utilizando o cinto tipo paraquedista. Às vezes você vai ver o patolamento de guindalto sem calço nas sapatas. Colaborador em cima de container com cinto tipo paraquedista, mas porém sem um ponto de ancoragem. Veículos com as lentes de setas quebradas. Cabos para amarração de carga sem condição de uso. Em algumas situações o segurança vai dizer que o risco é grave, mas os colaboradores vão dizer que é implicância do segurança. A NR3 é a norma regulamentadora que estabelece os procedimentos para embargo e interdição quando constatado o risco grave ou iminente aos trabalhadores. Quando um acidente ocorre, seja grave ou não, os componentes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes devem analisar o ocorrido profundamente, com o objetivo de agir eficazmente no sentido de evitar a sua repetição. Faz-se necessário lembrar que a finalidade da investigação não é de procurar um culpado ou um responsável, mas encontrar as causas que contribuíram direta ou indiretamente para a ocorrência do acidente. Devemos ter muito cuidado nas atividades envolvendo energia elétrica, pois alguns colaboradores até levam na brincadeira algumas situações. Os eletricistas residenciais têm uma frequência maior em tomar pequenas descargas elétricas, pelo fato de que alguns não utilizam nenhum tipo de equipamento de proteção individual, embora sejam bons profissionais. A cada 7 minutos, morre uma pessoa atropelada. A cada 57 minutos, acontece um acidente de trânsito. E algumas das principais causas diretas de acidente são: falta de vigilância visual, distração externa e atenção difusa. Dirigir com velocidade excessiva. Técnica de dirigir inadequada. Avaliação errada da relação entre a velocidade, tempo e distância. E manobras inadequadas ou incorretas durante o deslocamento. A serviço da empresa, o colaborador deve ficar atento a esses detalhes. Será mesmo que o acidente é algo inesperado ou imprevisto? Podemos melhorar nossa capacidade de perceber as situações de risco no trânsito e identificar as situações com potencial de acidente, utilizando nossa habilidade para adequar a nossa forma de conduzir o veículo às condições adversas como clima, motorista, iluminação, veículo, estrada e trânsito. Verificar o veículo e fazer sua manutenção adequadamente. Aqui temos as sapatas dos andaimes soterradas, não permitindo a verificação da mesma. Devemos ter acesso para verificação de possíveis interferências. Elas estando soterradas, fatalmente não temos condição de fazer essa verificação. Deve ser tomado cuidado especial quanto à distribuição de carga e pessoas sobre a plataforma do andaime, de modo a se evitar o risco de desequilíbrio da plataforma. É proibido o empilhamento de peças sobre a plataforma de andaime. Toda plataforma de andaime deve ser protegida com guarda-corpo formado por 2 tubos horizontais, colocados a uma altura de 60 e 1,10 m, distantes do tablado, devendo o guarda-corpo ser fixado de modo a não se deslocar para nenhuma direção, sob hipótese nenhuma. Por ocasião de uma troca de turno, o operador da ponte rolante chega atrasado ao serviço, troca de roupa rapidinho e vai para a plataforma de operação. No dia anterior, havia sido montado um andaime tubular sobre a plataforma da ponte rolante. E havia sido feito um bloqueio físico para evitar o funcionamento involuntário. Mas como a pressa é a inimiga da perfeição, o colaborador deixou de observar esse detalhe e ao acionar o equipamento mesmo com o bloqueio, ela se movimentou vindo a quebrar parte da estrutura do andame tubular onde alguns de seus tubos vieram a cair na área de operação inferior, vindo a atingir alguns colaboradores que tiveram ferimentos leves. Poderíamos ter um acidente grave ou até mesmo fatal. Como já se sabe, antes de iniciar as atividades, o operador deve realizar inspeções visuais antes de acionar o equipamento, verificando as condições dos cabos, ganchos, cabos auxiliares, as fiações, o estado das botoeiras, travas e vazamentos. Se
justificando que não há nenhum impedimento para a realização do acionamento do equipamento, coisa que nesta ocorrência ele não fez. Mas gostaríamos de destacar que outro motivo que contribuiu para a ocorrência do acidente foi a A inspeção de segurança tem como definição a observação, visando identificar fatores de riscos, que podem comprometer a condição segura de trabalho. Portanto, para ser agente de inspeção é necessário desenvolver uma percepção aguçada. O objetivo da inspeção de segurança e saúde no trabalho é para saber se as tarefas estão sendo executadas com segurança. Se existe risco, se os mesmos estão controlados e se os colaboradores têm conhecimento do risco e estão preparados para lidar com a situação de risco. Também tem como objetivo incentivar a prática da execução do trabalho com segurança, não expondo os colaboradores ao risco, e orientando quanto à realização da atividade seguindo os procedimentos de segurança e saúde recomendados pela empresa. O colaborador parece não ver risco na atividade, mas, no espaço confinado temos as seguintes condições: a falta ou excesso de oxigênio, o risco de incêndio ou explosão, as infecções por agentes biológicos, risco de soterramento com engolfamento, riscos de choques elétricos, quedas e esmagamentos. A NR35 responde: toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde existe o risco de queda, é considerada trabalho em altura. Quedas por falta de segurança no trabalho em altura estão dentre as principais causas de morte de trabalhadores da construção civil. Hoje o nosso DDS está voltado para o controle do risco na falta do sistema de proteção contra risco de queda de altura. Se você não fizer o guarda-corpo na sua totalidade, o colaborador pode sofrer a queda, podendo sofrer um acidente grave ou até mesmo fatal. O risco de queda pode ser de mesmo nível ou até de nível diferente. Na maioria dos casos, os acidentes com queda de altura são provenientes da falta de controle. Às vezes pode ser por uma atividade em andaime que está sendo executada e o mesmo não está liberado. Ou pode ser até mesmo uma abertura no piso, que foi executada e não foi executado o bloqueio, vindo o colaborador a pisar em falso, vindo a sofrer uma queda. Para neutralizar a condição de acidentes relacionados ao trabalho em altura, verifique os pontos vulneráveis e faça os bloqueios necessários. Existem meios necessários de execução de atividades, não improvisando ações que possam terminar em tragédias. de um caminhão MUN que havia um total de 8 colaboradores se deslocando para a frente de serviço. Quando de repente, ao entrar numa curva acentuada, o motorista se deparou com uma motocicleta em alta velocidade com 3 ocupantes, trafegando na contramão de direção vindo a colidir frontalmente com o caminhão. No momento da colisão, os 3 ocupantes foram parar embaixo do caminhão. Era uma mãe que levava os 2 filhos para a escola. Os 3 não utilizavam capacete de segurança. A mãe teve uma das pernas decepada na batida contra o para-choque, e os 2 filhos tiveram traumatismo craniano leve. Mas o curioso dessa história é que haviam 8 pessoas no caminhão que supostamente tinham passado por treinamento de primeiros socorros. E diante daquela situação, a reação que tiveram foi se afastar do local devido à complexidade do acidente. Os acidentados foram encaminhados para o hospital, e os colaboradores da empresa voltaram para o local de origem onde deu-se início à investigação do acidente. E
Quando os colaboradores foram indagados quanto à atitude de não prestar os primeiros socorros como havia sido treinados, a resposta foi surpreendente. Nós não fizemos um curso prático de primeiros socorros, apenas um curso teórico para cumprir a meta de treinamento da empresa. Então, galera da segurança do trabalho, muito cuidado com esta questão de mandar os colaboradores assinarem papel sem realmente ter passado pelo treinamento. Esse tipo de comportamento está se tornando uma rotina.